estudando a história da igreja. Temos aqui, quem está pela primeira vez aqui? O Sérgio, né, Sérgio? Tem mais alguém pela primeira vez aí? Ali, é filho do Rogério? Como chama? Rodrigo Rogério, a dupla Rodrigo Rogério. Sérgio, bem-vindo, viu? Meus irmãos, quem não está acompanhando a aula, vai ter um pouco de dificuldade, porque nós estamos contando uma história, né? E se você for para uma aula, você está pegando a história no meio, tá? Então, pegando a história no meio, pode ser que alguma coisa, em algum momento, fique assim, você fique pensando, nossa, mas por que isso? Isso eu não estou entendendo por quê, o que quer dizer isso? Então, seria importante que você assistisse as duas primeiras aulas, a gente manda o link para você, tá? E acompanha. Nós estamos estudando então a história da igreja. É lógico que nós estamos fazendo um resumo, uma resenha da história da igreja e uma resenha do livro, porque contar 2000 anos de história em 4 aulas, isso seria impossível, né? Então nós estamos pegando alguns momentos aí da história do cristianismo, da igreja, e passando para os irmãos. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Pergunte. Achou alguma coisa interessante? Anote, porque mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande, tá? E tem alguma colocação dentro do assunto interessante para fazer? Faz a colocação, tudo que puder ser acrescentado será bem-vindo. O aluno me perguntou esses dias aí, um irmão, e só para a gente tirar uma ideia, né? A história é contada, né? Mas é só para a gente se situar aqui, mas só para a gente, às vezes, se gera alguma dúvida. Aqui nós temos a história antes de Cristo e depois de Cristo, tá? AC, a história é dividida, né, em AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E lembrando que quando você vê aqui as datas, lembrando sempre que o marco 0, o ano 1, aqui começa o ano 1 e vai até chegarmos a 2021. E antes de Cristo, vai ao contrário, né? Vai começar do ano 1 para cá até aproximadamente aí 4.000 anos antes, ok? Então, lembre-se que a história do Antigo Testamento, vamos dar uma ideia aqui, ó. Israel foi para o cativeiro em 506, tá? 506 a.C., certo? E voltou do cativeiro 70 anos depois. Então, se ele voltou 70 anos depois, que ano que ele voltou? 576 a.C., ok? Então, só que é o contrário, né? 506 e vai caindo os anos aí, ok? Deu para entender? Teve alguma dúvida? Não. Então vamos lá. É assim que nós vamos contar. Então, quando na época depois de Cristo, vai aumentando os anos. Antes de Cristo vai diminuindo. Tá. Bom, nós paramos na última aula no surgimento do islamismo, lembra? Que surgiu o islamismo ele tomou, pega aí na página anterior só para os irmãos, para a gente dar um start aí, né? Aqui, ó. Fernando, que página que é? Nós vamos pegar aqui agora, abrir ela aqui agora. Aqui, quando eles começaram a conquistar, né? Lembra a página que está aí? Aqui, ó, 83, né? Não, 83 não, né? 85? Isso, 85, é isso mesmo. Página 85, surge o islamismo. Quem é o fundador do islamismo? Maomé, né? Mohamed Ali, tá? Depende a transliteração aí, Mohamed Ali ou Mohamed Ali, o vulgo Maomé, tá? Quem que era Maomé? O profeta do
islamismo. Nós falamos na última aula a diferença entre o islamismo e o muçulmano, tá? O islamismo e o muçulmano. Islamismo é a nacionalidade, ele é do Islã, e muçulmano é a crença dele, o que ele crê, tá? É a mesma coisa então que dissesse assim, ó, eu sou a diferença do brasileiro e do cristão, né? O que é brasileiro? É a nacionalidade, é de onde ele veio. E cristão é a sua crença. Então, ser muçulmano, a palavra muçulmano quer dizer servidor de Alá, tá? Servidor que serve alguém, ok? E Islã é o nome do país, ok? Então, venha o islamismo. Muito bem. E nós paramos aí, então, o que o islamismo estava conquistando naquela época. Só dar um resuminho aqui para a gente continuar. Nós paramos aonde Maomé, ele tem uma visão, e ele, nessa visão, um dia ela fazendo as suas orações, aparece para ele o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel dá algumas revelações para ele, e dali ele chega em Meca e quer colocar essas revelações para o povo, apresentar isso para o povo. Maomé, que era um pastor de ovelhas, tentou ser um comerciante, mas não deu certo. E depois ele se casa com uma empresária de 40 anos, ele com 24 anos de idade, né? Casa-se com essa mulher bem mais velha do que ele. E aí ele volta para lá falando dessas visões que o anjo Gabriel entregou para ele, e o povo não aceitou. O povo falou, esse camarada, principalmente por quê? Porque o mundo da época era politeísta, acreditava em muitos deuses, em vários deuses, e agora ele vem falando de um Deus só, chamado por que é o Deus do islamismo? Alá, que não é o mesmo Deus nosso, tá? Não é o mesmo Deus. Então, falando sobre Alá, e falando sobre o politeísmo, e nisso ele é expulso de Meca, né? Ele é expulso, e ele vai para a cidade de Medina. E lá em Medina, ele é uma pessoa política, trouxe essa mensagem do anjo Gabriel, e o povo aderiu à ideia dele. O povo aceitou a ideia dele, de Maomé. E aí ele, como uma pessoa que queria ser um grande político, uma pessoa que influenciou esse povo, as pessoas aceitaram, aderiram à ideia de Maomé. Daí para frente ele forma um exército, e as coisas começam a mudar, e aí ele começa a fazer com que o povo aceitasse a sua religião por livre e espontânea força, pressão. Ou você aceita ou você não aceita. Lembra que eu contei aqui que as carruagens vinham e ia falar, pronto, vamos ser assaltados. Falou, não, é o seguinte, você só deixa um pouco pra gente aí, se você se tornar, fazer parte do islamismo, se tornar um muçulmano, você passa e não tem, o que eu tenho que fazer? Você agora vai servir a Alá, você vai servir, então, você vai deixar eu passar? Vou. A partir de hoje eu faço parte. E ele conseguiu fazer com que toda a cidade de Medina aceitasse essa religião. Aí ele faz o quê? Volta para Meca, porque ele tinha o sonho de implantar isso em Meca, e aí ele conquista a Meca, na verdade, né? Ele faz com que todo o povo se torne também parte do islamismo. E aí nós paramos aonde ele vai conquistando vários lugares. E um dos que mais chama a atenção da gente aqui é em 637, depois de Cristo, ele conquista Jerusalém e conquista Antioquia. Eu disse na última aula também, se você for em Jerusalém, você vai ver muitas coisas da época, tá? Dessa época aqui, inclusive dos cruzados. E você vai entender daqui a pouco o que são os cruzados. Nós vamos falar aqui quem eram os cruzados, tá bom? Tem uma dificuldade para falar um pouco essa palavra cruzados. O R é meio complicado para mim. Araraquara. É difícil. Cruzados também é uma palavra difícil para mim. Tá? Vamos lá. E agora então, esses locais, quem parou ele, na verdade, a França, os francos, né? Pararam, senão eles tinham conquistado o mundo da época. Mas os francos já tinham conquistado a Espanha, já tinham conquistado a Inglaterra, e eles estavam seguindo. Se
se os francos não pagam, os islâmicos, eles tinham conquistado o mundo da época, tá? Bom, aí, meus queridos irmãos, nós vemos que a religião islâmica, para a gente já seguir para frente, existem 5 pilares. Quais são os 5 pilares da religião islâmica? São esses daqui, ó. Primeiro, eles se baseiam, ele se sustenta, a religião islâmica se sustenta nesses 5 pilares, tá? Primeiro deles, qual é? O primeiro é que Deus deles é Allah. É o primeiro pilar deles. Deus é Allah, Mohammed Ali é o seu profeta e o Alcorão, a sua Bíblia, a sua regra de fé, é a palavra de Deus deles. Eles não aceitam a nossa Bíblia, a Bíblia deles. Lembra que eu falei? Alcorão, né? Ou Corão, tanto faz, você vai ouvir também a palavra só Corão, porque al em árabe é o, tá? O Corão ou Alcorão, tá? Corão é o livro deles, a revelação que ele teve do anjo Gabriel, e ele escreveu, e tem partes da Bíblia também, tá? Os muçulmanos aceitam a Moisés como profeta, aceitam até Jesus. Jesus para eles é um grande profeta, mas nada mais do que um profeta, só isso, tá? E o maior profeta deles não é Jesus, no caso é Mohammed Ali, certo? Mas aí então, se não tem Jesus para salvar, como que eles são salvos? Essa pergunta é importante, é interessante, né? Se Jesus não salva eles, eles são salvos. Como que eles são salvos? Eles são salvos através da obediência ao Alcorão. Se eles obedecerem ao Alcorão, eles serão salvos. E o Alcorão reza o quê? Que Deus é Allah, que Maomé é um grande profeta e que o Alcorão é a sua Bíblia. Segunda coisa que o Alcorão reza, o segundo pilar dos muçulmanos é que 5 vezes ao dia, eles têm que parar e fazer oração a Allah. 5 vezes ao dia, em direção a Meca. Meca já está no... Então eles param em direção a Meca, está aqui no Brasil. Quem conhece um muçulmano, já conviveu com um muçulmano, se ele estiver dirigindo, deu o horário da oração, ele para na beira da estrada, para e vai orar. Eu estive em Israel, irmãos, quando dá o horário da oração, lá toca as mesquitas muçulmanas tocam uma trombeta lá. Isso, olha lá. Marcelinho, ó, tem uma cadeira sobrando aí, pega uma. Eles falam que vem, né? Como chama mesmo? Gessimar. Gessimar também está aqui conosco pela primeira vez. Bem-vindo, viu? Então, a segunda coisa é a oração. Tocou lá em Israel, por exemplo, tocou lá a trombeta de avisar o aviso deles, eles param, irmãos, e dobram o joelho no chão aonde eles estão e oram. 5 vezes ao dia. Então, é o segundo pilar dos muçulmanos, da religião. Eles se baseiam em 5 pilares, o segundo é esse. E o terceiro qual é? Primeiro, então, Deus é Allah, Maomé é o profeta e é o Corão. O segundo, as orações. E o terceiro, o jejum, tá? Jejum. Durante todo o mês islâmico, que é conhecido como o mês do Ramadã, que é o mês é o 9º mês para eles, durante todo aquele mês eles vão jejuar, todos os dias. É a quarentena, não é? Não, um mês. Eles vão jejuar um mês, durante um mês, todos os dias, chamado o mês do Ramadã, tá? O mês sagrado. Por que o Ramadã é um mês sagrado? Porque esse mês aí do Ramadã, tá? Eles dizem que foi nesse mês que Maomé recebeu as visões do anjo Gabriel, ok? Então, como ele recebeu a visão do Gabriel, é considerado um mês sagrado para eles. E também, lembrando de uma coisa que já lembro. 24 horas? Oi? Jejum de 24 horas? Não. Jejum levou às 6 da manhã até 6 da tarde. Tá? Outra coisa, quarto pilar deles,
eles têm que fazer obra de caridade. Por isso que você vê os árabes, vai lá em São Paulo. Você conhece algum árabe pobre no Brasil? Hã? Não sei quem está de capacete ali. Para você. Veja bem, por isso que você não vai encontrar um árabe pobre. Aqui no Brasil é muito difícil. Porque primeiro que eles ajudam um ou outro. Certo? Eles ajudam. E se ele vem para o Brasil, eles vão ajudar ele até ele prosperar, até ele subir, até eles melhorarem de vida. Porque isso faz parte também. Um árabe não passa fome. Não vai passar fome, porque eles vão ajudar. Todos são primos. Hã? Todos são primos. Sim, sim. Essa religião aí não foi feita por um homem, né? Esse islamismo aqui foi feito por um homem. O homem, né? Seguindo pelo homem. E uma das coisas que ajuda eles a crescerem, primeiro, porque eles têm que seguir todas essas ordens para ser salvo. Segundo, né? Isso faz com que o humanismo, né, seja fortalecido. Eu fico pensando assim, porque Deus é tão ciumento. A Bíblia relata que ele é tão ciumento. E ele segue uma doutrina que o homem fez. Como é que uma pessoa dessa pode ser salva? A Bíblia, primeiro que sem Jesus não há salvação, né? É o que nós cremos, né? Só que é a crença deles, né? Ele acredita nisso. Eles acreditam nisso. Eles acreditam no que eles têm. É a crença deles. E o problema é que, da mesma maneira que nós pensamos assim, ó, nós pensamos, poxa, esse pessoal é louco, né? Eles pensam de nós também. Esse é o grande problema. Se o senhor pegar, existem piores, né? Se o senhor pega os hindus. Os hindus é pior ainda. Primeiro que o hindu ele não tem um líder, certo? E vamos lá, quase 1 bilhão de pessoas. 1.300.000. Já subiu? Subiu. Na verdade, assim, só do hinduísmo, né? Está chegando mais ou menos a 1 bilhão de pessoas. Eu acho que já deve ter passado um pouquinho de 1 bilhão, que é hindu. E o hindu é uma religião que não tem líder. Você sabe o que é o líder dos hindus? Não tem líder. E no que eles creem? Tudo, praticamente. Os hindus têm aproximadamente 33 milhões de deuses. O rato é um deus, a barata é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus, o rio Ganges é um deus, a vaca é um deus, o elefante é um deus, o macaco, por exemplo, o macaco é o deus Hanuman, Ganesh é o deus elefante, tá? O sol é um deus, tem uns que ficam o dia inteiro com o rosto queimando no sol e diz que quanto mais o rosto dele queimar, forma bolha, mais ele agrada a Deus. E eles creem também na reencarnação, né? Reencarnação. E muitas vezes eles não matam o mosquito, por quê? Porque temem que matando o mosquito pode estar matando o avô dele, o tio dele, entendeu? E adoram 33 milhões de deuses. E defendem sua religião, matam pela sua religião. Um missionário que esteve lá, ele falou que não é difícil aceitar Jesus. Se você fala, você quer aceitar Jesus, o que ele é? Ele é Deus. Opa, eu quero. Mais um. Agora o problema é quando você fala para ele deixar os 33 milhões de Deus. Aí ele vai matar você. Aí ele vai te matar. A vaca é um Deus. A vaca é conhecida como a mãe da humanidade para ele. Se uma vaca chegar na porta de um banco, por exemplo, ninguém entra. Pegar um pedaço de pau da vaca lá, sabe que manda? Ele vai matar você. Se uma vaca entra na sua casa, você tem que escovar ela, dar banho nela, colocar flores e adorar. E tomar o xixi dela. Na verdade, o hindu, quando ele toma o xixi da vaca, é o seguinte, ele põe a caneca lá e toma. Se ele toma um pouco, porque ele acredita que está se purificando por dentro. E joga em cima da cabeça porque está se purificando por fora. O rio Ganges, todo o esgoto de Varanasi, ou Varanasi, como você queira a transliteração, ela cai, do esgoto da cidade, cai nesse rio, o rio Ganges. Todo o esgoto. E ali na beira do rio, eles
os mortos, eles jogam os cadáveres lá no rio Ganges, e os que têm mais dinheiro pegam as pilas e queimam os corpos e jogam as cinzas no Ganges. E todo hindu, pelo menos uma vez na vida, ele tem que, os que moram lá fazem isso quase todo dia, mas ele tem que tomar a água do Ganges e jogar na cabeça para se purificar, tanto por dentro como por fora. Então, se a gente está falando do islamismo, tem religiões, mas agora, quando eles falam assim, ó, nós somos cristãos e acreditamos em Jesus, ele fala, não é possível que você consiga acreditar num negócio desse, né? E pensam assim de nós, acreditar num homem que morreu na cruz, o homem está morto, morreu, e vocês falam que você não viu ele ressuscitar, então, vamos ser sinceros, acreditar num Deus que você não vê, é um pouco de doideira, Eles né? ficaram imunes a essas doenças, tudo aí, esses Oi? animais? Oi? Eles ficaram imunes a essas doenças aí, esses animais, tudo aí? Nada. Quanta gente está morrendo na Índia lá? Dos animais, você fala? Ou dado? O rato que tem em casa. eles Ah, têm o medo, rato, tá? aí, ó, o rato, para você ter uma ideia, eles dão leite com esses ratos, leite, engordam. eu assisti um Morre muita gente, na verdade morre muita gente. Morre muita doença, né, lá. E apesar que eles também têm uma certa resistência, porque estão acostumados, nasceram no meio daquilo, então tem cria uma imunidade, né? Não, mas se eles tratam o rato com comida, não vai transmitir. Não vai transmitir também, né? Não vai. No leite, na verdade eles dão O leite rato para é que ele ele. pega a doença nos Cobra esgotos. venenosa. Aí é a palavra do médico, tá? Verdade. Não, aí não. Você nunca viu aqueles ratos. Então, vamos lá. A gente olhando assim, Monge, careca. por isso que é difícil você evangelizar. Eu estava falando que uma coisa muito difícil é você evangelizar o Islã. Nós vamos estudar isso na outra aula e vamos ver o que nós podemos fazer para ganhar a religião que nós falamos aqui que mais cresce no mundo. Hoje, 25% da população do mundo adora Mohamed Ali. E é a religião que mais cresce no mundo, tá? Pastor Fernando, o que seria um judeu cristão? O judeu que tem cristão. aqui no Brasil. Tá, O que seria um judeu cristão? tem o ortodoxo. Ortodoxo é aquele que não crê que Jesus Cristo é o Salvador. Judeu cristão é o que acredita que Jesus é o Salvador. O judeu ortodoxo está esperando a vinda de Jesus. Para eles, Jesus não veio ainda. Eles estão esperando o Messias vir. Jesus não é o Messias, é um grande profeta só. E os ortodoxos são os convertidos ao cristianismo, que acreditam que Jesus Cristo é o judeu cristão é o que acredita que Jesus é o Salvador. Ok? E os que não creem mesmo, tá? Eu falei aqui da outra vez, lembra que eu falei? Que uma vez eu perguntei para o sacerdote lá para eles, eu perguntei para o ortodoxo, eu falei, é verdade que vocês não creem que Jesus... Ele estava até sorrindo para mim, tirou foto, fez uma oração por mim. E quando eu perguntei, lógico, eu não sei falar hebraico, a pessoa que estava comigo, meu guia, quando eu falei que vocês acreditavam que Jesus era o Messias, vocês não acreditavam mesmo, ele fechou a cara e disse assim para mim, ó, nós preferimos passar pelo holocausto novamente, onde quase 6 milhões de judeus foram mortos no holocausto de Hitler, né? Mas não choramos. Do que acreditar que Jesus é o Messias. Nós não acreditamos. Para nós ele é só um profeta. Como João Batista, como Elias, um grande profeta. Eles acreditam em Jesus como um grande profeta, nada mais. Eles até hoje esperam a vinda do Messias. Estão esperando Jesus voltar. Tá? Pastor Fernando, por que lá em Israel tem o dia do perdão, que eles fazem jejum, tem O Kippur, né? o Kippur, o Shofar, sei lá, é um nome muito estranho que fala na língua, essas coisas. O dia do perdão é o dia do sacrifício, né? Que Israel fazia o sacrifício no deserto. Então tinha um dia, uma vez por ano, o sacerdote ele ia lá fazer sacrifício por todo o povo, né? É chamado dia do perdão. Para eles ainda é comemorado. Como outras coisas, né? O dia de Pentecostes é comemorado, a Páscoa é comemorada e tantas outras coisas, tá? Vamos lá. E o quinto aí, o quinto pilar
Nós já dissemos da oração, do jejum e de fazer igual ao pobre. E o quinto é que pelo menos uma vez na vida, um muçulmano tem que ir a Meca, se ele tiver condições financeiras e se ele tiver saúde, tá? Ele tem que ir pelo menos uma vez a Meca, visitar e fazer uma oração em Meca. Meca, lembra onde que é? Onde está a pedra negra, né? Onde está aquela pedra negra, que essa pedra negra, e tem uma redoma em volta dela, e eles acreditam que essa pedra negra foi Ismael que colocou ali, tá? Junto com a sua mãe Agar, né? Porque eles são descendentes dos ismaelitas, certo? São descendentes ismaelitas, e acreditam que foi colocada essa pedra por Ismael. E porque em Meca também está enterrado o corpo de Mohammed ali, certo? Assim como na Índia está enterrado o corpo de Buda, mas o que me chama a atenção é que o corpo dele está tudo enterrado lá, né? E o único lugar do mundo que o povo vai para visitar um túmulo vazio é lá em Jerusalém. O povo vai para ver um túmulo vazio, porque ele não está mais lá, né? Ele já ressuscitou. Maomé está mortinho da Silva lá. E eles acreditam também que essa pedra negra aí cai do céu. Isso, e assim como eles acreditam também, isso foi bem lembrado aqui hoje, aqui cai do céu. Sabe o templo, no lugar do templo, e hoje a mesquita, que é o Domo da Rocha, que é a cúpula dourada, eles acreditam, os islâmicos acreditam que ali, nesse local, porque esse local aqui é onde Abraão sacrificou, foi para sacrificar Isaac, é o Monte Moriá. Nesse local que Davi comprou a eira de Araúna para fazer sacrifício, é o mesmo local do primeiro templo, do segundo templo que foi destruído, e que hoje, nessa época aqui, dos muçulmanos, quando eles invadiram Jerusalém, eles construíram a mesquita muçulmana, ok? E eles acreditam que nesse local também, Maomé subiu ao céu em um cavalo alado. Os muçulmanos acreditam que ele subiu ao céu num cavalo alado, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para frente aí. Mas aí Jerusalém agora está na mão de quem que nós falamos? Está na mão de quem? Muçulmanos. Só que aí vai vindo um papa, vai vindo outro, né? Os líderes da igreja, que não é a igreja católica apostólica romana ainda, lembra? Não é a igreja católica. Vem um papa, vem outro, até que chega um papa chamado, vai na página 90, a Igreja e as Cruzadas. Você já deve ter visto esse emblema aqui, ó, tá? Por aí. Se não viu, quando você ver agora, você vai lembrar de que nós estamos falando aqui hoje. Quem já viu? Eu achava que era uma cruz decorada. Hã? Que era uma cruz? Uma cruz o quê? Decorada? E é uma cruz. É uma cruz decorada, né? É uma cruz. Esse símbolo aqui estava nas roupas, estava nos escudos de quem? De um povo chamado os Cruzados. Tá? A Igreja e as Cruzadas, página 90. Aí, ó, vai na página 91, você vai ver aí a primeira cruzada. Esse Papa aí, o Papa Urbano II, no meio da folha aí, ó, tá vendo aí no meio da folha? A primeira cruzada, quando foi? Em 1096 a 1099, 3 anos de cruzada aí, né? Não é cruzada evangelista, tá? Vamos lá. Ele convoca, quem que está convocando essa cruzada? Ele pega soldados, e quem está convocando isso? Os cristãos da época, os cristãos, através do Papa, diz, olha gente, ele para diante de uma multidão lá e fala, isso não pode acontecer. Jerusalém está na mão dos muçulmanos, e nós não podemos deixar isso na mão dos muçulmanos. E quando ele fala isso, o povo ali começa a ovacionar o nome do Urbano, desse Papa, e vamos tomar Jerusalém. E o povo gritou, deu um brado bem alto, e ali então se inicia o que chama-se de cruzadas. Tá? Em 1098, os cruzados, está escrito aí, no meio da folha,
na página 91. Em 98, os cruzados conquistaram Antioquia. Antioquia estava perto de Jerusalém. E após um longo cerco em Jerusalém, também foi conquistada. Isso teve que muito sangue ser derramado, né? nessa batalha, nessa guerra. E eles agora, também foi conquistado em 1099. Os cruzados mataram todos os habitantes muçulmanos que encontravam-se na cidade e queimaram a sinagoga. Lembrando que esse povo aqui são o povo que vem de quem? De Pedro, Tiago, João, que morreram ao viés da espada por causa do Evangelho, agora estavam matando pessoas para poder libertar Israel. Ok? Queimaram a sinagoga onde estavam os judeus em Jerusalém. O que eles fizeram aqui? Ó? A sinagoga onde estavam os judeus de Jerusalém, que se refugiaram, gestos que passaram a história como exemplo de terror que os cristãos eram capazes de infligir o nome da sua religião. Lembra que os muçulmanos colocavam os cristãos dentro dessas sinagogas e ateavam fogo e matavam eles vivos lá? Agora eles foram lá e mataram todos esses povos e pegaram de volta Jerusalém, através dos primeira cruzada que ele fala, né? E esses cruzados gostaram da ideia e continuaram fazendo as suas cruzadas. Aí veio o outro Papa, o Papa Eugênio III, tá aí, na segunda cruzada, convocou uma nova cruzada e essa marchou em direção à Terra Santa, porque nem toda a Terra Santa tinha sido conquistada ainda. E o que aconteceu? Uma época acontecia assim, que eles conquistavam, os muçulmanos que sobravam, ia lá e reconquistavam, aí veio os cruzados e conquistaram de novo, e nessa ida e vinda aí foram 7 cruzadas. Mas na verdade foram mais de 7. 7 foram as maiores cruzadas, mas foram outras menores. O que acontecia? Um clã lá, uma família, falou: vamos fazer uma cruzada aí, vamos conquistar. Em nome de Deus, vamos. E saíam lá 300, 400, 500 pessoas e vinham fazer cruzada, outros 1000. E teve uma cruzada, para você ter uma ideia, que eles levaram até crianças. Porque eles acreditaram que levando crianças, Deus ia estar com ele, ia se agradar, e na verdade, muitas crianças morreram por causa dessas cruzadas, tá? Mas, ela foi importante, né? E o Papa, né, que nós vemos aí, esse Papa que incentivou, né, a causa de tudo isso aí, foram reconquistando os lugares, e Jerusalém principalmente, né, que agora volta ao domínio dos cristãos, volta sobre o domínio dos cristãos, e acontece o quê? Agora, entre uma das épocas mais negras também da história do cristianismo, onde a igreja ela se misturou com a política. O Estado foi perdendo poder, foi perdendo força, e a igreja foi crescendo. Irmãos, você já notou uma coisa? Que é coisa linda. O quanto que o diabo perseguiu a igreja? Desde o começo? Lembra quando mataram 6.000 judeus num só dia? Mataram centenas de judeus. Mas quanto mais perseguiu os cristãos, mais eles cresceram. Jogaram para os leões, para os bois, mataram, queimaram, degolaram, inclusive os apóstolos. Mas quanto mais perseguiu a igreja, mais ela cresceu. E o Estado foi perdendo força, Roma foi perdendo força, foi se fragmentando. O Estado foi perdendo força e a igreja cresceu. Só que quando a igreja cresceu, ela se misturou com o Estado. Eu não sei se você é a favor da igreja se misturar com o Estado ou não, né? Mas a igreja se misturou com o Estado. E aí começou o quê? Que os papas começaram a ter influência, começou a mandar, começou Pastor Cícero, começou a ter ordem para matar, para libertar, e foi crescendo. Com isso foi crescendo, e junto com isso foi crescendo algumas coisas que não eram bíblicas e não estavam de acordo com a palavra de Deus.
Porque cada um começou a fazer do seu jeito e quem ia falar contra? O Papa era o poder máximo. E tem mais, a primeira heresia, o primeiro problema que começou a acontecer é que o Papa, ele era Deus na Terra. Não era só um representante, ele era a personificação de Jesus na Terra. O Papa era inquestionável. Para eles, para a igreja da época, dos cristãos, o Papa era infalível. O Papa, não podia ser questionado, ele era infalível, tá? Não falhava. Então o Papa era uma autoridade divina encarnada na Terra. Já não era mais a palavra de Deus, era o Papa. Aí veio o celibato depois. Por quê? Porque os papas que vieram, começou a dar muito escândalo. Tinha um que tinha 6 amantes. Tá? Tinha outro que tinha filho com uma, com outra, e depois um daqueles que era amante se tornou papa também. Tá? E aí começou a acontecer algumas coisas, e falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o celibato agora. O papa não pode casar mais. Mesmo dizendo que não podia casar, tinha uns que casavam. E outros arrumavam umas amantes. Ficou pior. O homossexualismo lá para frente o negócio ficou pior ainda, né? O homossexualismo que depois entrou no meio, abuso de crianças, que tem muita história, principalmente, tem até um filme nos Estados Unidos que fizeram, que é muito forte a respeito disso. Então essas coisas começaram a entrar. Aí começou a entrar também batismo de criança, né? Criança tem que batizar. Por quê? Tudo tem um porquê, né? Por que começou a batizar criança? Porque quando ia batizar, até hoje, é de graça para batizar? Então tudo era em volta de poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Nós vamos ver aqui daqui a pouco sobre as indulgências. Por que tinha as indulgências? Ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Vamos lá. E isso começou a entrar e tantas outras coisas mais que depois precisou fazer uma reforma, é onde nós vamos entrar agora. Tem a história aí que diz que os jesuítas no Brasil, a história lá do Santo do Paulo, né? Sim. Então, essa história aí é dos jesuítas. Os jesuítas eram os que faziam as imagens, né? Sim. Então eles deixavam essas imagens outras, enchia de ouro aqui no Brasil e mandava lá para Roma. Quer dizer, você já imaginou que ia de ouro para lá, né? Sim. Na verdade, era dentro dos santos, né? Era dentro do santo. Eles deixavam ouro. Lá dentro e cheio de ouro. Deixava cheio de Santo ouro. do Paulo, né? E vem muitas expressões assim. Pois não. Desculpa. Isso é na Idade Média? Na Idade Média. Tá? Aqui nós estamos mais ou menos 1100. Lembra quanto que é a Idade Média? A Idade Média é quando mesmo? Aprendendo na outra aula, né? De quando a quando? De 500 a 1500. Vou ter que fazer de novo. Não. 0 a 500, 500 a 1500 e 1500 até agora, né? 2021. Como é que é chamada essa idade aqui, a primeira? Idade antiga. Idade antiga, antiguidade. De 500 a 1500, idade? E essa aqui? Moderna. Moderna, tá? É a atual nossa aqui, a idade moderna. Então aqui nós estamos na faixa de 1100 anos aqui nós estamos agora. Tá? Mas aí o tempo foi passando até que chegamos no ano 1500, próximo do 1500. Mas um pouquinho antes do 1500, vamos voltar um pouquinho antes do 1500, houve alguns homens que tentaram reformar a igreja. Tentaram reformar. Tá? E quem foram esses homens que nós vamos ver aí? O cristiano, primeiro vai na página 106. Começou a haver um cisma papal, uma crise no catolicismo. Vamos ler aí na página 106. O cisma papal e a crise do catolicismo. Entre o século, que século aí? 14 e 15, quase no final da Idade Média. Certo? A Igreja Católica perdeu muito o seu poder diante dos fiéis. As organizações hierárquicas, o celibato, a obediência absoluta ao Papa, essas coisas fizeram o quê? Provocaram um declínio moral dos clérigos.
O celibato contrariava os instintos naturais do homem. É ou não é? Deus fez o homem para casar, não? Tá? Naturais do homem. E afirmações bíblicas a favor do casamento. Muitos sacerdotes tomavam então o quê? Concubinas ou se envolviam em relações sexuais ilícitas com mulheres de suas congregações, que se tornou pior, né? Quiseram endireitar, acabaram entortando mais ainda, não foi? E muitos tiveram que cuidar de filhos nascidos dessas relações. Bom, a igreja entrou em um processo de feudalização. O que é feudalização? Senhores feudais da época, né? Você tinha que entregar tudo na mão desses senhores feudais. Eles que cuidavam, eles que faziam. E uma troca de moeda. Vocês recebem a bênção da igreja e você deixa a terra que a gente cuida. Quem manda é a gente. E assim por diante, tá? E o povo ficou sujeito à dupla obediência aos clérigos e aos senhores feudais, tá? Proprietário das terras. E os clérigos gozavam de uma vida de luxúria e dedicavam mais tempo às suas responsabilidades seculares do que às tarefas de ordem religiosa. Bom, e a igreja foi passando por tudo isso, até que chega alguns homens, quando der 8h30 aí você me fala, tá bom? Alguns homens que tentaram reformar a igreja, é chamado de pré-reforma, mas eles ainda não conseguiram, mas tentaram. Já iniciaram o processo de reforma. Viram que a igreja estava se enfraquecendo, eles não aguentavam mais aquilo, então tentaram reformar a igreja. Vamos ver o que deu quando eles tentaram reformar a igreja? Bom, os precursores da reforma protestante, os pré-reformadores, né? Vai aí, ó, achou aí na página 108? Contrário? Os precursores da Reforma Protestante, conhecidos também como pré-reformadores. Olha o nome deles aí. Um deles é John Wycliffe, John Hus e Savonarola. São 3 homens que tentaram reformar a igreja. Dizer, ó, esse negócio de celibato não está certo. Esse negócio que o Papa... Né? Não, tem que ser a Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia, não que o Papa, porque tudo que o Papa falava, irmãos, virava. Tanto é que a Igreja Católica ensinou, não sei se ensina até hoje, mas ensinou há muito tempo, você não levava a Bíblia na igreja. Oi? No caso, é aqui que a igreja se mistura com o Estado? Sim, já estava misturado. Um pouco mais para trás já tinham se misturado com o Estado. Já estava misturado aí. Aqui, a igreja, você fala? A igreja já tinha se misturado lá atrás. Quando começou o negócio de papado. Isso. O Estado foi perdendo força e a igreja foi crescendo, ela se une ao Estado. Certo? Tá? Bom, aqui já estava, tá? A igreja já estava unida. Aí esses homens, que são chamados de reformadores, na verdade são os pré-reformadores aqui, tentaram combater tudo isso. As indulgências, o celibato, batismo de criança, que a Bíblia é a palavra de Deus e não o Papa. Você lembra que eu estava falando aqui que quando eu era coroinha, o católico nunca levava, eu acho que nem leva até hoje. Leva a Bíblia na igreja? Não, só um folhetinho. Só. Aí daquele folheto, o que está escrito naquele folheto? E muitas coisas, por exemplo, hoje, até hoje, você vai perguntar para um católico. Quando foi perguntar para o padre, falei, padre, eu comecei a ler a Bíblia. E um crente começou a ensinar a Bíblia para mim. Eu falei, não, eu vou perguntar para o padre, ele vai me responder, eu te falo. Ele perguntou para ele, falou, me mostra na Bíblia onde está o purgatório. Eu falei, vou perguntar para o padre. Eu falei, lá, padre, eu queria saber aonde que está o purgatório. Sabe o que ele falou para mim? Não, isso vem do clero, lá em Roma. Não, mas quer dizer que o senhor está seguindo uma coisa que o clero mandou fazer, não que a Bíblia mandou fazer? Isso é uma ordem do clero. A minha esposa, ela também foi, quando ela era católica, ele sempre mentiu para ela, sempre mentiu, né? E na cabeça deles, Jesus não tinha irmão não, mas era só Maria, só deu luz de Jesus. Isso. Não teve mais irmão não. E era virgem, né? E era virgem. Não era a Bíblia, eles chamavam de missal, né? Missal, isso. Era feito aí para edições paulinas e tal. Exatamente. Do jeito que eles queriam. Aí foi onde eu arrumei problema com o
Padre, eu falei, não, padre, mas quer dizer que o senhor está obedecendo o homem em vez de obedecer a Bíblia? Em vez de ele resolver o problema, sabe o que ele falou para mim? Você vai rezar 30 Ave Maria, 30 Pai Nosso e 30 Crente Deus Pai. Mas, puxa vida, em vez de... E eu com medo, eu tinha medo, eu rezei as 30 Ave Maria, 30 Crente Deus Pai, 30... Aí eu comecei a perguntar, um dia eu fui lá falando, vai ficar caro, mas eu vou perguntar. Falei, padre, eu tenho que fazer a pergunta, você de novo? Não, Padre Arnaldo, lá em Santa Rita, Padre Arnaldo, essas coisas, Padre Arnaldo. Era a coroinha dele. Aí eu falei, padre, eu queria saber aonde que está na Bíblia a Assunção de Maria, que Maria ascendeu ao céu. Não, isso vem do clero. Eu não acredito. Eu não acredito que o senhor está obedecendo o que o Papa mandou fazer. 30 Ave Maria, 30 Pai Nosso, 30 Crente Deus Pai. Aí você já pegou uma bicicleta aí. Até que eu fui excomungado da Igreja Católica por tomar o vinho do padre. Eu vou fugir um pouquinho da aula aqui, 2 minutinhos só, já volto. Mas eu tinha uma vontade de tomar o vinho do padre, que você não vai ver. Eu fazia hóstia. Eu vi o padre tomando com tanto gosto. E eu falei, um dia eu vou tomar esse vinho aí. E o padre falou que não podia, porque aquilo era o sangue de Jesus. E aquilo era o sangue de Jesus e não podia tomar só um sacerdote. Aí eu falei, mas esse negócio deve ser bom. E eu com água na boca, eu não aguentei. E tinha um diácono lá que ele já estava meio desconfiado de mim. E quando foi para ele, eu falei, ele vai bater o sino, sabe? Cebolinha, não é? Ô, rapaz, como é? Você não pode dedar ele assim, não, moço. Ele tá vivo ainda? Tá vivo? Conta pra ele. O que aconteceu? O sacristão foi bater o sino. E na verdade, em vez dele ir bater o sino, ele mandou o outro bater o sino e ficou lá atrás olhando. E quando eu pus o vinho na taça e eu fui pôr na boca, ele falou, peguei. A hora que ele falou, peguei, ele falou, eu já pus na taça mesmo, já tirei dali de dentro, agora eu vou tomar. Eu, com essa vontade que eu tô aqui, tomei, era um vinho seco, irmão. Olha que negócio horrível. Igual, né? Aquele negócio, o maior arrependimento, eu acho que foi tomar aquele vinho do padre. E a hora que ele falou, peguei, falou, tá excomungado. Eu falei, o padre me chamou, você tomou o vinho mesmo? Eu falei, tomei, padre. Fala a verdade para você, você vai rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 50 Deus Pai. Fui lá, rezei. Falei, pô, padre. E eu com aquela carne arrependida, até se derramei umas lágrimas, tá arrependido mesmo. Ele falou assim, agora você está excomungado. Eu falei, o que é isso? Você está expulso da igreja. Ele falou, o senhor esperou rezar tudo isso para depois expulsar eu? O senhor está de brincadeira comigo. Aí, irmão, saiu a notícia lá que eu tinha tomado vinho do padre, no meio da comunidade, sabe? Mas ficar com tanta dó de mim que foi falar com o padre, e o padre foi lá tanto pegar no pé do padre, o padre mandou voltar. Mas nesse aí eu já tinha aceitado Jesus. Aí quando ele foi na minha casa, ele tá aí? Tá. Foi, conversou com a minha mãe e falou, vou te receber de volta na igreja. Ele falou, não, padre, agora não precisa mais. Aquilo que a sociedade rejeitou, Deus já tomou para você. Agora eu já sirvo Jesus. E graças a Deus que eu fui expulso. Eu agradeço a ele que eu fui expulso. E Jesus me acolheu, né? Eu não entendia nada, porque naquela época a missa era feita em latim ainda. Ninguém entendia nada. Padre Dei, Filho do Espírito Santo, amém. Só as pessoas sabiam dizer. Eu não entendia nada. E o som da igreja era ruim ainda por cima. Aquele eco, dava um eco dele aqui. Você ficava com aquele negócio chacoalhando? Ficava. Fiz na APA, lembra da APA? Eu fiz a crisma na APA. Fiz como é que fala? Catecismo, né? E participei da APA lá tudo. E graças a Deus que eu agradeço o Padre Arnaldo por ter me escolhido. Mas vamos voltar aqui. Aí esses homens aqui tentaram mudar tudo isso. Que muita coisa ainda tem, né? Que vem do Papa, vem do clero, vem dos concílios de templo e tantos outros. Conseguimos ver para frente. Vamos lá. Mas um deles era chamado John Wycliffe, certo? John Wycliffe. Ele foi muito importante porque foi ele quem traduziu, tá aí, que traduziu a Bíblia completa para o inglês. Jerônimo traduziu para o latim, lembra? E foi John Wycliffe
que traduziu a Bíblia para o inglês. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Para um francês chamado Robert Morrison, traduziu a Bíblia para o mandarim. Então são homens que fizeram história, né? John Wycliffe, tem aí até um dicionário de John Wycliffe, né? Tem aí na loja. Bom, só que John Wycliffe faleceu, né? E eles estavam perseguindo John Wycliffe, só que ele chega a falecer. E aí o que eles fazem? Eles não podiam... tá aí, ó, o maior trabalho de John Wycliffe foi a tradução do Novo e Antigo Testamento para o inglês, no meio da folha. Terminado em 1380, no ano de sua morte. Importante dizer que foi a primeira tradução completa das Escrituras feita em inglês. E figura como marco da história da tradução do vernáculo ocidental, do nosso continente aqui, do Ocidente, né? Do nosso lado ocidental. A doutrina de Wycliffe foram condenadas pelo Concílio de Constância em 1415, visto que estava morto. Como ele já estava morto, o concílio não podia mais ordenar que ele fosse queimado na fogueira. Só fartava também, né? Então decidiu que seus ossos fossem exumerados e queimados como um herege. Tá? Como um herege. A pregação de Wycliffe, a tradução da Bíblia, prepararam o caminho para a reforma protestante. Depois quem vem? John Hus. Tá? Um outro grande reformador chamado John Hus. Quem foi John Hus, irmão? John Hus, ele também lutou contra as indulgências, lutou para a reforma, lutou para que as coisas mudassem. Só que uma das grandes coisas que pegou, né, para John Hus é que ele começou a dizer que a Bíblia era a lei maior, não o Papa. Que a Bíblia deveria ser a nossa regra de fé, não o que o Papa falava. E com isso, um dia levaram John Hus em praça pública, amarraram ele, tá? No meio da praça para que as pessoas pudessem ver, e mataram ele queimado, né? Queimaram John Hus vivo. Tá? Interessante que no momento que John Hus estava sendo queimado, e eles diziam assim, ó, entregamos o seu corpo, tá? Entregamos o seu corpo ao fogo e a sua alma a Satanás. Os papas diziam. E John Hus disse assim, o meu corpo vocês podem entregar ao fogo, mas a minha alma deixa que eu pessoalmente entregue para Jesus. E quando eles estavam queimando John Hus, ele disse assim, hoje, John Hus, a palavra Hus quer dizer ganso. Hoje vocês calam o canto de um ganso. Hoje vocês estão calando o canto de um ganso. Mas daqui a um tempo Deus levantará um cisne, qual canto vocês não poderão calar. 100 anos depois, acreditam até que eles estavam falando de Martinho Lutero, e nasce Martinho Lutero, e eles não conseguiram calar Martinho Lutero. Tá? Bom, vamos lá. Aí veio Girlano, né? Girlano Savonarola. Savonarola também foi queimado na praça de Florença. Foi queimado vivo. Por quê? Por tentar levantar contra o sistema religioso da época que tinha força política. Tá? Aqui o Wycliffe, nós lemos aqui, acho que nós lemos aqui na parte do Wycliffe. Aqui na página 111 tem aí uma foto, né, que fizeram na época, fizeram assim uma representação de como poderia ser na época da execução de Savonarola, uma pintura, né, uma pintura florentina, né, do século XV. Essa pintura do século XV é mais ou menos isso aqui. Então é uma figura que representava, realmente não tinha foto na época, mas foi feita uma pintura do local, tudo mais aí de Savonarola, no caso de Savonarola. São homens que o mundo não eram dignos deles, irmãos. Não eram dignos desses homens, né? Outro grande homem também dessa época foi Policarpo de Esmirna, né? Policarpo de Esmirna foi um grande reformador e um grande homem de Deus também. Depois, lá atrás também tinha Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi conhecido um dos maiores teólogos da história. Dizem que ele só perde o modo de falar, né? O modo de expressar, só perde para um que nós vamos ver já, que é João Calvino.
tá? Diz que o único que superou ele foi João Calvino. Uma coisa que me chama a atenção de Tomás de Aquino foi que um dia ele entrou na sala do Papa e tinha uma grande quantidade de dinheiro em cima da mesa, ouro, e ele chega para Tomás, aquele grande teólogo, Tomás de Aquino, né? E olha para ele e fala: tá vendo, Tomás? Nós já não podemos, não precisamos dizer que não temos ouro e nem prata, né? Já não precisamos dizer não tenho ouro e nem prata. Tomás de Aquino, hoje já não precisamos falar mais isso. E Tomás de Aquino disse: é verdade. Mas também não podemos dizer levanta e anda, né? Que na verdade a igreja perdeu o poder dela por causa do dinheiro, né? Do poder desse mundo, né? As riquezas desse mundo. E tem sido hoje, irmãos, muito tem se perdido no caminho. Tem ou não? Sim ou não? Sim. Época da prosperidade. Da teologia da prosperidade, né? Bom, vai na página 120. Pastor Fernando, porque antigamente era proibido as pessoas ter Bíblia e só o Papa ter a Bíblia? Era proibido. Para que ninguém, teve uma época, né? Para que ninguém conhecesse as Escrituras, justamente as pessoas não conhecessem as Escrituras. Hoje, sabe o que quer fazer com o pastor Valdecir? O povo quer fazer com a gente hoje, né? Aí, você acha que eles querem pessoas inteligentes? O sistema do mundo quer pessoa inteligente? Não. Quanto menos estudo você tiver, quanto menos conhecimento você tiver, mais à mercê você fica do sistema, né? Essa pandemia aí, irmãos, para eles, você acha que eles estão querendo que volte a aula? Voltou tudo praticamente, minhas aulas. Porque quanto menos o povo souber, na igreja também, tem muita gente que, tem pastor que ele tem ciúme que o membro faz teologia. Porque se ele começar a saber muito, não é interessante para ele. Os padres, então, eles sabem a verdade.